Tudo bem com vocês? Eu queria apresentar para vocês um trabalho que fiz recentemente e que tem suscitado assim um certo debate, um certo interesse de várias pessoas, de vários grupos. Você que acompanha o mundo da reflexão teológica, o mundo das igrejas, mesmo que não de maneira assim específica, mas que vivencia os debates e as questões em torno da vivência da fé, das experiências religiosas, sabe que um dos temas mais fortes é a visão social e política que o Evangelho possui. Muitas vezes isso é negligenciado, é colocado de lado. Aliás, historicamente, nós vivenciamos isso, não é? Um tipo de suavização do Evangelho, numa dimensão muito intimista, individualista. Mas, aqui no contexto do nosso Brasil, no contexto dos demais países da América Latina, por volta de uns 40, 50 anos atrás, houve uma renovação teológica muito forte que ficou conhecida como a teologia da libertação. Muitos grupos foram contrários à teologia da libertação porque a consideravam muito política, sem grandes aspectos assim ligados à espiritualidade. E isso gerou muitos debates e muitas controvérsias. Inclusive, muitos dos seus autores e seguidores foram perseguidos pelas suas igrejas. E então ficou sempre uma dimensão muito difícil de se viver a fé nessa dimensão da libertação social e política. Conflitos no campo, nesse mundo agrário, martírios, né? Muitas pessoas foram mortas. Então há aí um embate muito forte em torno de visões teológicas diferentes. Claro que com esse quadro desfavorável, a teologia da libertação, que foi muito forte nos anos de 1960, quando ela surgiu, 1970, 1980, quando eu era um jovem pastor e fui formado e inspirado pela teologia da libertação, isso tudo, com a virada para o século XXI, se tornou mais frágil, porque cresceu o individualismo na sociedade e isso influencia na parte teológica. Cresceu a competição na sociedade, isso influencia as igrejas. E a maioria das igrejas e das suas respectivas instituições de ensino teológico começaram, então, a não dar tanto valor para a teologia da libertação. E aí, então, muitos perguntam assim, será que ela morreu? Não está mais em voga, não está mais sendo debatida? Diante dessa pergunta, eu escrevi este livro, cujo título é provocativo, A Teologia da Libertação morreu? É uma pergunta, está aqui, O Reino de Deus e Espiritualidade hoje. Então é um debate sobre a teologia da libertação hoje. Como ela se encontra? Será que ela morreu? Então esse livro, publicado pela Fonte Editorial e em coedição com a editora Santuário, apresenta esse debate para vocês. E muitos me perguntam, por onde eu passo, as pessoas perguntam, ei, Cláudio, você vai dizer para nós se a teologia da libertação morreu? E eu respondo com uma brincadeira, de maneira respeitosa, é claro que quero compartilhar com vocês nesse momento. Eu digo assim, olha, leiam o livro, Leiam o livro e vocês vão saber se a teologia da libertação morreu ou não morreu, É uma forma, obviamente, assim, em tom de brincadeira, mas é para motivar que vocês façam essa leitura. Aqui há um material, um levantamento que eu fiz, muito detalhado sobre as origens da teologia da libertação, os debates que surgiram em torno dela, como, por exemplo, o uso do marxismo no método teológico, e o tema da espiritualidade, que é sempre desafiador, é sempre um tipo de disputa, de quem é mais espiritual, isso lamentavelmente existe, e eu trago esse debate para cá. Tá bom? A minha experiência como pastor da Igreja Metodista está refletida aqui, também a minha experiência como professor
de Teologia e de Ciências da Religião da Universidade Metodista está refletida aqui, de forma que esse é um livro que interessa a todas as pessoas que navegam no campo teológico e no campo das igrejas. Vale a pena porque ele dá esse quadro amplo de um debate importante e que tem, nos últimos anos, crescido bastante e tem despertado o interesse de muitas pessoas, de muitos grupos. Portanto, fica a dica de leitura. A Teologia da Libertação morreu? É uma pergunta, né? Não é uma afirmação. Reino de Deus e Espiritualidade, fonte editorial e editora Santuário.